Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar aí uma pequena revisão sobre elementos da comunicação, tá? Essa aula aí nós já vimos em sala de aula e para relembrar nós temos aí algumas situações que vão envolver a comunicação, tudo certo? E que elementos vão concretizar uma comunicação? Nós temos aí essa imagem que traduz aí como que uma comunicação é estabelecida, né? Nós temos a relação entre o emissor e o receptor. Essa relação ela vai ser estabelecida pelo contexto, pela mensagem, pelo canal e pelo código. Eu sei que aí existem algumas palavras que estão abaixo aí dos elementos de comunicação, mas nós vamos deixar isso para uma próxima aula. Nós vamos tratar desses tópicos aí numa próxima aula, tudo bem? Tudo bem, então, primeira coisa que estabelece a comunicação é a relação entre o emissor e o receptor. Então, naturalmente, o emissor é aquele que envia a mensagem, que manda a mensagem. E, logicamente, o receptor é aquele que recebe a mensagem, tá? Essa mensagem ela vai ser estabelecida pelo canal de comunicação que eu vou explicar logo à frente. Então, o que vem a ser a mensagem? A mensagem ela é aquilo que se trata, é daquilo que se trata a comunicação. É o conteúdo da comunicação. É o objetivo a ser tratado quando se estabelece a comunicação. Então, aí, por definição, é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Só para dar uma relembrada aí, voltando um pouco no slide anterior, eu tenho o emissor e o receptor, mas os dois, tanto o emissor como o receptor, são chamados de interlocutores. Tudo bem? O emissor é o interlocutor e o receptor também é um interlocutor, tá certo? Então, indo adiante, o código. Nós conversamos diversas vezes sobre o código, né, em sala de aula, e eu lembro até que eu usei o exemplo do código Morse. O que vem a ser o código Morse? Eu lembro que alguns comentaram que o código é aquilo que logicamente vai representar a mensagem, né? É a forma, a elaboração do conjunto de significados para se estabelecer uma comunicação. Nós, aqui no Brasil, usamos o código linguístico chamado de língua portuguesa. Tudo bem? Então, quando eu compreendo a língua portuguesa, eu decodifiquei este código. Se eu não compreendo, eu não decodifico. A gente observa muito isso quando uma pessoa ela não tem acesso a uma outra língua, ela desconhece a outra língua, né? Eu nem cito o inglês porque o inglês é uma língua que a gente convive diariamente com ela, então é mais fácil de compreender muitas palavras em inglês, mas se eu fosse usar uma outra língua estrangeira, como por exemplo o mandarim, né? O mandarim é um código linguístico que é muito restrito no nosso país porque nós não temos o hábito de nem ouvir e nem muito menos ler, né, o mandarim, né? Porque o mandarim ela trabalha em cima não do nosso alfabeto, mas em cima de ideogramas, né? E o ideograma é um código linguístico específico para as línguas orientais. E nós não temos muito contato com línguas orientais, principalmente na parte escrita. E quando isso acontece, a gente não consegue manter um canal de comunicação através da dificuldade de decodificar uma língua oriental.
Tudo bem? Então, o código é esse. O código é o tipo de mensagem, o tipo de signo linguístico usado para passar a mensagem. Eu posso ter um código também através de sons, né? Eu posso ter um código através de gestos, não importa o meio, não o meio, mas a forma utilizada de se passar a mensagem, nós chamamos de código. E o canal de comunicação? Muita gente confunde o código com o canal, né? O código, imagina o seguinte, imagina uma tubulação, tá? Imagine uma tubulação aí que ela passa por baixo da sua rua aí, tá? Essa tubulação, imagina que o código é a água passando por dentro dessa tubulação. E a tubulação é o canal de comunicação, é a forma que a mensagem vai fluir da mesma forma que a água passa por dentro de uma tubulação. Então, para você não confundir esses conceitos, entre código e canal, lembre-se, o canal é a tubulação e o código é a água passando por dentro da tubulação. Esse código pode ser um som, pode ser um gesto, pode ser uma língua, tudo bem? Então esse é o código. O canal é o meio que se estabelece esse código, né? Que canal que pode ser esse? Eu posso ter canal como uma revista, como um jornal, como um celular, uma televisão, ou seja, é um meio por onde se envia a mensagem para o receptor. Tudo certo? Então, continuando. O contexto, tá? O contexto é a situação que vai envolver a comunicação entre o emissor e o receptor. Muita gente confunde o contexto com a mensagem. Vamos fazer aí uma situação aqui para vocês entenderem o contexto. Diferente da mensagem, o contexto é aquilo que aproximou os dois interlocutores para tratar da mensagem. Então, eu posso falar sobre um contexto, sobre a nossa própria aula aqui de elementos da comunicação, tá? O contexto é a aula, né? Aquilo que fez com que nós estabelecêssemos uma comunicação. E a mensagem é a própria aula de elementos de comunicação. Perceberam a diferença entre contexto referente e mensagem? Tudo bem? Então, por definição, o contexto é também chamado de referente e trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e receptor. Então, para finalizar, nós vamos falar sobre ruído na comunicação. Quando a gente pensa nessa palavra ruído, a gente pensa em barulho. E tem muita lógica nisso. Porque o ruído na comunicação é quando esta comunicação não se estabelece por N motivos, né? Quando o emissor envia a mensagem, mas o receptor não conseguiu compreender essa mensagem. Quando isso acontece, em elementos de comunicação, nós chamamos isso de ruído na comunicação. Quando não há o entendimento entre o emissor e o receptor. Tá? Então, por definição, o ruído ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor é desconhecido pelo interlocutor. Ou o barulho local, às vezes você, pelo próprio barulho do ambiente, você não consegue compreender o que a pessoa está falando, a voz baixa e dentre outras coisas. Lembra quando eu falei lá na parte de código linguístico, que eu falei que no Brasil nosso código linguístico é a língua portuguesa, e se a gente usasse o exemplo do mandarim, que é a língua falada na China, e a gente não tem contato com essa língua, então naturalmente nós não conseguimos decodificar a mensagem. Então, para nós, né, que não somos falantes do mandarim,
O ruído na comunicação é não compreender o mandarim nem na fala e muito menos na escrita, que é ideograma, não é? Tudo certo então, gente? Até uma próxima aula. O que você não compreendeu, volte na parte que você não compreendeu aí do vídeo e assista novamente. Tudo bem? Até mais.